Então, esse trabalho, na verdade, eu peço desculpas pela apresentação estar em inglês, eu vou falar, obviamente, em português, mas a apresentação está em inglês porque ela é parte de um trabalho que eu estou desenvolvendo para um livro que está sendo escrito, que eu estou escrevendo, para ser publicado fora do Brasil. Esse livro é um livro, no fundo, até, Ricardo, motivado um pouco pelo que você, acho que um dia me falou, pô, você devia aproveitar o fato de você ter tido uma formação acadêmica, mas, ao mesmo tempo, ter passado por algumas instituições como o BNDES, depois como uma empresa grande, uma empresa de telecomunicações, uma concessionária de serviços de telecomunicações pós-privatização, e hoje numa área de investimento financeiro, para, de alguma forma, refletir um pouco elementos que estão internos ao processo de operação dessas instituições, sob uma ótica acadêmica. Obviamente, eu não tenho uma pretensão com esse trabalho de ser um trabalho profundamente sofisticado do ponto de vista teórico, mas ele dialoga com alguns, vamos dizer assim, alguns modelos de explicação, e a tentativa aqui é oferecer um modelo de explicação alternativo para algumas situações que muitas vezes aparecem no debate, não só acadêmico, mas no debate na opinião pública em geral, nos jornais, na intervenção no debate público, de uma forma muito carregada de, vamos dizer assim, afirmações que muitas vezes são contraditórias em relação a dados econômicos, quando a gente faz uma análise dos dados econômicos. Então, a tentativa do trabalho, eu vou explicar, eu fiz aqui uma introdução para me filiar, dado que a gente está aqui numa casa de pesquisa, me filiar a um determinado tipo de modelo analítico na academia, colocar algum contraponto para contextualizar em que medida outros autores, brasileiros em especial, procuraram, vamos dizer assim, se posicionar sobre o que eu estou chamando aqui de instituições do capitalismo brasileiro, vou explicar isso, e depois trazer uma série de dados para a gente entender um pouco o cenário atual da economia brasileira, e principalmente como a decisão sobre a alocação de capital no capitalismo internacional se dá e como eles olham o Brasil. E aí eu estou tentando trazer propositalmente uma ótica baseada numa análise institucionalista que é utilizada principalmente pelos bancos de investimento internacionais, e o fluxo de capitais internacionais de alguma forma passa por esse tipo de modelo analítico. Eu não estou necessariamente dizendo que esse é o melhor modelo analítico ou que eu estou me filiando a esse modelo analítico. Mas o fato é que, dado esse tipo de análise ser feita internamente em todas as instituições financeiras que operam esse fluxo de capitais globais, isso tem um impacto sobre a forma como o Brasil é visto no cenário. E aí eu acho que a gente tem algumas conclusões aqui interessantes que a gente pode debater, inclusive considerando o cenário que eu acho que é difícil escapar do cenário político-eleitoral desse ano. Tá? Aqui, basicamente, rapidamente, a tentativa foi deixar claro que eu estou me filiando a um tipo de análise que é uma análise que considera como o principal fator de desenvolvimento de economias em diferentes países os fatores institucionais e não outros fatores que aparecem no debate acadêmico, principalmente na economia institucionalista, são 3 outras hipóteses. Então, eu estou me filiando aqui ao que eu estou chamando de hipótese institucional. Tem outras 3 hipóteses no trabalho do Acemoglu, que é um economista desenvolvimentista norte-americano, do MIT. Ele procura classificar 4 hipóteses, como a hipótese da sorte, a hipótese da geografia, a hipótese cultural. Né? A hipótese da sorte, muito associada a líderes. Determinados países podem ter, em alguns momentos, apesar das instituições estarem funcionando, por que em determinados momentos as instituições são as mesmas, porque determinados líderes acabam gerando mudanças de políticas públicas que
trazem processos de menor desenvolvimento ou maior desenvolvimento. Então, por exemplo, se as instituições norte-americanas são as mesmas, por que durante um governo Clinton nós temos determinados tipos de resultados no desenvolvimento da economia norte-americana e no governo Bush não? Será que isso tem a ver com sorte de ter o Clinton ou o Bush? A mesma coisa poderia ser discutida aqui no Brasil. Será que do ponto de vista institucional, se as mudanças são iguais em determinados períodos, mesmo passando por diferentes presidentes, será que a característica do presidente, pela sua visão ou pela forma como ela ou ele lideram, tem um impacto sobre o desenvolvimento da economia? Então, essa hipótese é uma hipótese que aparece no debate acadêmico e que, quando você roda estudos econométricos, e tem vários trabalhos do próprio Acemoglu e outros, considerando diferentes variáveis, o fator do líder, não necessário, principalmente em democracias mais estáveis, como é o caso da brasileira também, não tem um impacto tão grande. Ou seja, o impacto principal se dá, quando você tem uma mudança de líder, na consistência ou na maturidade do arcabouço institucional e jurídico institucional de determinado país, né, ou não. A hipótese da geografia, essa hipótese é também discutida no debate acadêmico e alguns autores brasileiros também discutem, mas tem vários autores que, principalmente no debate americano, apontam variáveis como a geografia, do tipo clima, ou, enfim, condições naturais como os fatores determinantes que têm um impacto maior nos fatores de desenvolvimento econômico. Essa variável também é uma variável, então, vocês devem ter tido já contato com esse tipo de literatura, se o país é frio ou se o país é quente, se o país é tropical ou não é tropical, é o tipo, muito debate sobre isso, mas também quando você roda análises institucionais, considerando diferentes países, né, cross-country, com modelo econométrico, não se comprova esse tipo de hipótese de forma sistemática. Fator cultural, nossa tradição ibérica versus os modelos anglo-saxãos mais supostamente mais modernos ou fatores culturais associados a determinados tipos de ethos, o ethos do trabalho europeu ou não. Esse é um debate que aparece muito também, mas que, de novo, quando você roda estudos econométricos pegando séries longas, né, desde momentos de colonização até momentos mais recentes, você não consegue encontrar uma correlação que faça com que o aspecto cultural, uma espécie de path dependence, prevaleça como um critério explicativo, né? Ou que seja suficiente ou consistente o suficiente como critério explicativo. Então, eu não vou aqui entrar em muito detalhe, e eu estou citando aqui um trabalho do Acemoglu, que, enfim, desenvolve isso, ele tem várias análises que podem ser acessadas, inclusive, no site do MIT, que são interessantes. E, portanto, estou aqui me filiando à análise institucionalista como um modelo explicativo, né? Onde a base da análise, né, quer dizer, primeiro considerar o que são instituições, aqui eu estou usando uma definição de instituições do Douglas North, que é um outro economista norte-americano, onde basicamente nós temos instituições políticas, instituições econômicas, e a forma como mercados são regulados, né, a forma como se dá, a partir dessas instituições, a interação entre Estado e mercado, e a forma como decisões de política econômica são tomadas, tem um impacto determinante sobre o nível de desenvolvimento econômico. E isso pode ser feito, pode ser analisado num processo histórico, evolutivo, mas é possível pensar, do ponto de vista de, vamos dizer assim, uma análise mais aplicada em transformações, em mudanças. Você pode ter uma agenda de análise, de diagnóstico, mas você pode ter uma agenda também de transformações institucionais. O grande problema desse tipo de análise é que você corre o risco de
ficar um pouco, vamos dizer assim, refém de instituições dos países que deram certo, vamos dizer assim, dentro desse tipo de análise. E aí tem uma discussão, uma crítica a esse tipo de análise que é possível, que é, bom, será que há então um modelo institucional e esse modelo ideal ele deve ser copiado, né? Eu não estou entrando nessa discussão aqui, mas o fato, e esse é um problema, né, é que esse modelo que eu vou demonstrar, ele foi incorporado pelos operadores do capitalismo financeiro internacional. Então, a decisão de alocação de capital e a avaliação de risco, se o fluxo de capitais vem para o Brasil, ou vai para a China, ou vai para a Índia, ou vai para o México, ou vai para o Peru, para a Colômbia, ele é determinado por esse tipo de análise na medida em que isso é incorporado pelos bancos. Então, propositalmente, eu peguei esse modelo de análise dentro de uma estrutura que eu vou demonstrar para vocês, que é utilizada por um banco específico, que é o banco UBS, que é um banco suíço, que hoje tem a maior parte do controle das reservas dos fundos soberanos internacionais e fundos de pensão internacionais sob administração na Suíça, ou seja, os fundos. Inclusive, eu não sei se os fundos soberanos do Brasil estão lá, mas, enfim, os fundos soberanos da maior parte do planeta estão sendo administrados por bancos como esse, né? Então, isso torna a análise interessante para compreender essa dinâmica de uma forma interna, né? Trazendo aqui um pouco do elemento da provocação que o Terra me fez há alguns anos atrás. No caso do debate brasileiro, aqui eu não vou entrar nessa discussão no detalhe, mas tem uma série de tipos de análise, né? Tem uma análise que eu chamei aqui de análise sociológica, que procura considerar as relações entre Estado e mercado a partir de stakeholders, a partir de agentes, né? Tem vários tipos de análises que foram feitas nesse sentido, e conceitos que foram cunhados explicativos, como os conceitos de anéis burocráticos do Fernando Henrique Cardoso, o conceito de aliança que o Evans desenvolveu também. Mais recentemente, na moda, a ideia de laços, um livro do capitalismo, chamado Capitalismo de Laços, que o Lazzarini, que é um professor do IBMEC, desenvolveu, que virou um dos trabalhos mais citados hoje no Valor Econômico. Toda hora que vocês abrem o Valor Econômico, vocês veem a ideia de laços, mas explicando que, de alguma forma, tentando dar conta de uma explicação de por que determinadas empresas têm acesso a crédito do BNDES ou investimento do BNDES e outras não têm, como é que se dá a relação dessas empresas com os fundos de pensão brasileiros, públicos ou não. Então, tem, de alguma forma, uma categoria explicativa que procura traçar, como foi traçado em outros momentos, como, por exemplo, pelo Fernando Henrique Cardoso, a ideia de laços, alianças, como a burocracia interage a partir do Estado com o empresariado, né? O trabalho do Chico de Oliveira, mais especificamente o ornitorrinco, é uma forma de tentar também explicar isso, mas na relação dos operadores dos fundos de pensão que são sindicalizados e aí passam a funcionar como investidores dentro da mesma lógica do mercado financeiro internacional, e outros trabalhos que foram desenvolvidos, eu citei alguns aqui. Tem uma outra perspectiva, uma perspectiva mais histórica, e de análise política, mais descritiva de como a burocracia se estruturou, né? Desde os trabalhos do Fauro, citei outros aqui, o trabalho do Nunes, Gramática do Poder, Capitalismo Técnico Dependente, o conceito que o Bresser também descreveu na década de 70, Ludsola, enfim, são análises que não procuram estabelecer relações de causalidade propriamente, mas mais descritivas do funcionamento da burocracia em determinados períodos históricos, né? Tem as análises culturais, que aqui no Brasil, enfim, eu não vou citar aqui, para não entrar num debate mais profundo se são análises culturalistas ou não, os trabalhos do Freire do Sérgio Badiolani, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas mais recentemente é impressionante como a ideia vamos dizer assim, da herança ibérica como determinante das instituições e do funcionamento e do desenvolvimento da economia brasileira continua sendo muito presente em vários trabalhos, né? Principalmente de economistas e sociólogos norte-americanos. Eu citei aqui 4 trabalhos, que são trabalhos que, em geral, são
como eu já falei, quando você roda análises mais empíricas, você não consegue encontrar uma correlação consistente, né? E os trabalhos institucionalistas, que eu estou chamando aqui de análise sistêmica, onde as racionalidades jurídicas e econômicas, elas acabam determinando o desenvolvimento econômico, e a questão passa a ser na formulação de políticas públicas, quer dizer, a escolha, na verdade, das políticas públicas e do conteúdo das políticas públicas passa por uma análise de racionalidade econômica e jurídica e de efeitos que você quer produzir sobre a economia, que eu tenho alguns autores que discutiram isso de alguma forma, brasileiros. Eu estou citando aqui o Celso Furtado, especificamente no Dialética do Desenvolvimento, tem uma visão interessante do Celso Furtado sobre isso. Apesar dele não entrar na discussão institucionalista, mas tem uma dimensão diferente da dimensão que aparece nos outros trabalhos na academia brasileira. Um conceito que foi discutido, inclusive, aqui, Marcos, eu lembro que a gente discutiu esse trabalho aqui do Arida, do Pércio Arida, do Baixa e do Lara Rezende, sobre incerteza jurisdicional. Eles partem de uma análise institucionalista, apesar da gente, naquela época, ter feito uma crítica consistente ao conceito do que eles consideram como incerteza jurisdicional, mas o fato é que a mecânica analítica é a mesma. O trabalho do Faria é um trabalho interessante do direito à economia, que ele escreve no momento da promulgação da Constituição de 88, onde ele procura o José Eduardo Faria, enfim, professor da Faculdade de Direito e sociólogo também, Sociologia do Direito, e os trabalhos do Acemoglu e de outros autores americanos que procuram trabalhar com investigação empírica, né? Então eu estou me filiando aí, vamos dizer assim, eu não estou me filiando necessariamente a esses autores, mas esses autores têm uma chave diferente da chave dos demais autores. Quando a gente olha agora, vamos olhar um pouquinho fatos, dados, e aqui vai ser um pouco mais rápido, mas eu queria só constituir aqui um pano de fundo para a gente ficar, para o que eu apresentar aqui não ficar distante de uma discussão mais acadêmica. Então tem a discussão acadêmica por trás, que a gente pode deixá-la como pano de fundo. A gente consegue ver no Brasil momentos históricos diferentes, né? Então, fundamentalmente, o Estado sempre teve muito presente, com uma força no desenvolvimento da economia brasileira, por fatores históricos históricos econômicos, né? Onde vamos dizer assim, o capital necessário para desenvolver setores da indústria brasileira, ele não estava na mão da iniciativa privada. Ele basicamente teve que ter uma forte organização a partir do Estado. Isso aparece nos anos 30 com Vargas. Depois, Juscelino abre mais espaço para determinados setores que eram monopolizados pelo Estado serem desenvolvidos pela iniciativa privada. Depois, na ditadura militar, fortemente o Estado volta a ter um papel importante. No início da década de 80, tinha mais de 50% das 100 maiores empresas brasileiras eram estatais, né? E depois, com os governos Collor, Itamar e Fernando Henrique, principalmente na década de 90, o Brasil tem uma virada. Quer dizer, uma virada onde a escolha do ponto de vista de forma de organizar a economia foi diferente, do ponto de vista de escolha institucional, né? Então, um programa nacional de desestatização, no governo Fernando Henrique foram privatizadas, Fernando Henrique, Collor e Itamar, mas principalmente Fernando Henrique, mais de 40 empresas. E várias muito grandes, como a CSN, a Vale do Rio Doce, a Embraer, todo o sistema de telecomunicações brasileiro, né? E aí, a partir do governo Lula, o que é interessante é que esse processo, como eu vou demonstrar, ele continua. O processo continua, só que com novos formatos, né? Uma lei de PPPs, uma forma nova do capital privado e público se articular, que era uma lei, na verdade, não foi uma ideia do governo Lula, essa lei anterior ao governo Lula, foi formatada durante o governo Fernando Henrique ainda e aprovada no início do governo Lula. E em 2006, pouco antes da crise, né, de 2008, com a quebra do Lehman Brothers, o Brasil, 19% das 100 maiores
empresas eram estatais, né? Então teve uma redução significativa na forma de organização e de alocação de capital. A decisão de alocação de capital ela sai do setor público como o grande foco, como o grande decisor na indústria, digo indústria, infraestrutura, enfim, setores de desenvolvimento da economia, né? E no governo Dilma Rousseff, paradoxalmente, eu vou explicar por quê, há um aprofundamento do modelo de concessões e não o contrário, só que com algumas características institucionais que explicam um pouco o que está acontecendo hoje na reação do mercado e dos investidores, principalmente estrangeiros, às políticas do governo atual, né? Então aqui tem um modelo simples, que é um modelo estruturado, é um modelo adotado pelo banco UBS e a partir, na verdade, de análises do Acemoglu, o UBS cita o Acemoglu, isso é interessante, né? E, de novo, aqui eu não estou comprando a tese toda, eu estou só mostrando como é interessante ver que um banco que gere a maior parte dos recursos internacionais para distribuir esses recursos no capitalismo internacional, não só o UBS é um exemplo, porque eu estou citando porque é um modelo adotado pelo UBS, mas outros bancos adotam modelos semelhantes. Para análise empírica de risco institucional, ou risco do Estado, há aqui três categorias, né? Quer dizer, situações, para usar palavras aqui coloquiais, horríveis do ponto de vista institucional, sob a ótica de um decisor de alocação de capital, situações ruins e situações boas, né? Como vocês veem, tarifas que não têm um fundamento econômico no longo prazo, ou seja, que você não consegue sustentar o negócio no longo prazo, porque a tarifa que paga por aquele serviço ela é antieconômica, é uma situação, quando isso é adotado pelo Estado, isso é um problema grave. Situações em estresse, de economias em estresse, governo subsidiando a tarifa, ou seja, a tarifa ela não está correlacionada à oferta e demanda no mercado, ela é totalmente subsidiada pelo governo, ou situações de muito baixa maturidade institucional, né? São situações horríveis. Situações ruins, né? Estabilidade pós-processos de privatização. Privatiza, mas você entra num processo de instabilidade muito grande. Isso não ocorreu no Brasil. Preços adotados ad hoc, sem fundamentação técnica por um regulador parcialmente independente ou definidas pelo governo diretamente, não por uma agência tecnicamente independente. Quando tem muita abundância de capital, isso é um problema, na medida em que você não tem incentivo, é vista como um problema, na medida em que você não tem incentivo para aprimorar as instituições para atração de capital, porque sobra capital. Estamos assumindo uma situação onde se sobrasse capital público no Brasil para investir em tudo, você teria menos necessidade de dar respostas para as pressões do capitalismo internacional e dos investidores privados na tomada de decisão de alocação de capital. Isso gera um processo de incentivos para modelar as instituições, né? Ou uma situação média de maturidade institucional, ou seja, países que adotaram instituições recentes, e situações boas, enfim, full-time regulator, ou seja, você tem agência reguladora permanente, criada por lei, que tem autonomia para tomar decisão, as tarifas todas são ajustadas por inflação, ou seja, você não tem perda inflacionária no processo de ajuste de tarifa, você tem uma economia que está funcionando bem, você tem instituições de longo prazo que estão lá funcionando, já foram testadas há muito tempo e funcionaram, não teve default na economia, enfim. Tarifas baseadas na lógica de oferta e demanda no mercado, a partir do consumidor. Situação onde você sempre precisa de capital, ou seja, os países sempre precisam de capital e se financiar de alguma forma. Mesmo os Estados Unidos, a economia mais rica do mundo, precisa principalmente, permanentemente, de rodar a sua dívida, né? Um judiciário independente, né? e um regulador e reguladores independentes. Então, quando a gente olha para o que aconteceu no Brasil, é interessante quando a gente vai olhar as instituições. O Brasil, na década de 90, não tinha lei de defesa do consumidor, não tinha lei de defesa da concorrência, não tinha uma lei de concessões, isso foi adotado. Então, um processo importante de reforma do Estado, que é deflagrado
principalmente no governo Fernando Henrique, mas algumas coisas antes até do governo Fernando Henrique, para criar alguns marcos institucionais. Esses marcos institucionais, eles são importantes, né? Você ter uma lei de defesa do consumidor, uma lei de defesa da concorrência, foram criadas várias agências reguladoras, que foram inclusive objeto do trabalho que eu desenvolvi aqui no SEBRAP, tanto no programa de formação de quadros, quanto no núcleo Direito e Democracia com o Ricardo e com o Marcos, e é parte da minha tese de doutorado, só que sob uma ótica de, quer dizer, como os fluxos de circulação, como os canais de circulação de poder político se alteraram quando você põe as agências no meio e tira o ministério e o eixo de circulação política, ministério, legislativo, presidência da República, legislativo, como foco na formulação de política pública. Você cria um locus novo. Essa foi a minha análise lá no doutorado. A lei de PPPs, que eu já mencionei, e uma série de leis que foram adotadas no governo Lula, importantes, que não são muito discutidas, mas a lei de responsabilidade fiscal foi uma lei importantíssima, porque criou um constrangimento, principalmente para os municípios, se endividarem, e isso faz com que, de novo, você não tenha a abundância de capital ou gasto não controlado de recursos públicos, então você força que esses municípios, principalmente, mas estados também se adequem às necessidades de capital que podem vir da iniciativa privada, e isso gera mudanças institucionais. Uma lei que o Brasil não tinha, que é a lei de saneamento. O Brasil hoje é um país que ainda tem 50% dos domicílios só com coleta de esgoto, e só 30% da coleta de esgoto do esgoto é tratado no Brasil. O Brasil tem água, 93% dos domicílios com água tratada, mas a situação de saneamento é grave, muito grave. Mas essa lei ela criou um marco federal que está unificando o padrão de tratamento regulatório por todos os municípios do Brasil, mais de 5 mil municípios, a partir de um guarda-chuva institucional federal. E uma série de agências novas que foram criadas, transporte, águas e para regulação de portos, transporte aéreo, a ANAC, e uma reforma da lei de defesa da concorrência, lei de tratamento de resíduos, uma lei anticorrupção, que é nova, que é uma lei que adotou os padrões exigidos pelos órgãos financeiros internacionais, foi adotada no Brasil na lei anticorrupção brasileira nova, foi aprovada agora no final do ano passado, e uma nova legislação de portos para atração de capital privado para os portos brasileiros. Quando a gente olha o que ocorreu de investimento, eu estou pegando aqui o setor de infraestrutura, poderia pegar vários setores, mas o setor de infraestrutura ele é interessante, é o setor que eu estudo hoje, que eu trabalho, que eu acompanho, foi o setor que eu acompanhei mais na época de BNDES, foi o setor que eu acompanhei na época de telecomunicações. Então, é interessante, eu mapeei aqui, quer dizer, o que ocorreu nesse período quando você tem esses marcos institucionais criados. Você teve a privatização de 40 empresas estatais, 50 rodovias concedidas, 60 portos concedidos, 7 ferrovias concedidas, e o setor de energia, telecomunicações, hoje a maior parte dele, com exceção de geração em alguns grandes hidrelétricas e a área nuclear ainda continua no Estado, mas o resto, a maior parte no setor privado. Nos últimos, depois da lei de saneamento, já 80 concessões de saneamento nas empresas, enfim, operadas por empresas privadas. Mais recentemente, o governo Dilma já 6 aeroportos privatizados. E aqui tem uma discussão se é privatização, se é concessão, mas essa é uma discussão política. Do ponto de vista técnico, é uma transferência da decisão do investimento para o setor privado, regulado pelo Estado, por agências reguladoras, né? E as PPPs decolaram. Quer dizer, hoje tem 39 contratos de PPPs já operando no Brasil e um mercado que está se desenvolvendo. Tá? Quando a gente pega rankings internacionais, e esses rankings são incorporados nos modelos analíticos dos bancos e os trabalhos de econometria do Acemoglu balizam muitos desses rankings estruturados pelo Banco Mundial, pela ONU, pela OCDE, ou seja, organismos multilaterais usam rankings. O Brasil, em termos de percepção de corrupção e de rule of law, e aqui tem uma grande discussão que a gente também teve aqui no SEBRAP sobre o que é o conceito de rule of law, em que critério, mas aqui, de novo, eu não estou entrando nessa discussão. Rule of law, né? O que é o Estado de Direito, o império da lei.
Rule of Law. O fato é que esses rankings são incorporados no modelo de análise pelos tomadores de decisão sobre alocação de capital. Então, eu não estou discutindo se o ranking está certo ou está errado. Estou só retratando que eles são utilizados e isso tem um impacto na análise, né? Brasil, ele não está ótimo, mas ele não é, vamos dizer assim, um dos piores. Quer dizer, o Brasil, na verdade, entre os BRICS e entre os países na América Latina, com exceção do Chile, o Brasil ele é um dos melhores colocados. Vocês veem que países como a Rússia, Venezuela, Argentina, o México estão muito atrás do Brasil, do ponto de vista de corrupção e do índice de rule of law, Estado de Direito, né? Quando a gente plota o Brasil entre os países da OCDE, e aqui é importante considerar um aspecto muito relevante, tem uma série de regras hoje que restringem os gestores de fundos soberanos e fundos internacionais, que são regras que estabelecem que esses gestores não podem investir acima de um determinado percentual da carteira em países não OCDE. Então, só para mostrar aqui a importância da OCDE, e de novo, não estou discutindo os rankings da OCDE, mas o fato é que isso é incorporado pelo decisor de alocação de capital como um regulamento do fundo, do banco. Do ponto de vista das instituições, o Brasil poderia ser OCDE. O México, por exemplo, é OCDE. Mas o Brasil não é OCDE por outras questões que a gente pode discutir no debate, mas questões políticas. Mas o fato é que não estando na lista, isso faz com que um percentual muito pequeno do capital disponível nos fundos soberanos e fundos de pensão internacionais possam vir para o Brasil. Por uma questão de regulamento. Isso restringe o alocador de capital no planeta a colocar mais do que um determinado percentual no Brasil, só pelo fato de não estar no OCDE, né? Que lugar tem que estar para estar no OCDE? Não, o Brasil poderia já estar no OCDE. O Brasil recusou por uma questão, enfim, política, de posicionamento, talvez ideológico, ou posicionamento político no jogo da diplomacia internacional na política que o Brasil adotou. Sobre as PPP, só para mostrar que o que foi adotado no início do governo Lula decolou. O Brasil está muito bem em PPPs. Tem um estudo grande que a The Economist, a revista inglesa, desenvolveu. É um trabalho interessante que mostra que o Brasil, do ponto de vista da forma como as PPPs são modeladas no Brasil e a lei foi estruturada, do ponto de vista institucional, o Brasil tem um modelo muito bom. O Brasil fica um pouco atrás por causa da dependência do financiamento na parte de facilidades financeiras aqui, uma dependência muito grande do financiamento de longo prazo do BNDES, que eu vou mostrar que é uma questão estrutural da economia brasileira e não uma questão de escolha propriamente do BNDES enquanto instituição, né? PPPs estão decolando, vocês veem que tem um fluxo de PPPs aqui no Brasil, hoje tem 185 PPPs no Brasil inteiro, várias delas vão sendo planejadas, estudadas, submetidas à consulta pública num modelo bastante interessante, e aí até chegar à assinatura de contrato demora, tem uma maturidade aí, hoje tem 10 anos de lei, agora a coisa começou a decolar, né? Quando a gente volta para o modelo institucional aqui, que eu estou usando como referência, e tenta colocar o Brasil dentro, o Brasil não está mal, na verdade, isso que é interessante, quer dizer, o Brasil ele tem, quando a gente olha aquele quadro jurídico institucional e tenta entender como que as agências estão funcionando a partir da lei, mas também olhando para empiricamente como elas estão funcionando, o Brasil não é considerado um país, e isso é a classificação também que dá o fundamento para os rankings que eu usei como referência. O Brasil ele tem, enfim, as tarifas em geral são revistas por reguladores full-time. Por lei, todas as tarifas são ajustadas por inflação, então você não tem perda inflacionária. O problema é a inflação, mas não o reajuste tarifário, ele é garantido por contrato. As tarifas, em geral, são associadas a poder de consumo do consumidor final. E você tem agências reguladoras independentes e um judiciário que tem sido independente com
problemas aqui e ali, principalmente problemas de eficiência no tempo de tomada de decisão, mas bastante eficiente do ponto de vista de enforcement, ou seja, não é um judiciário que é um judiciário que isso é um outro debate que eu e o Jean Paul já tivemos muito, quer dizer, apesar do formalismo, quer dizer, em função em grande parte do formalismo jurídico no que diz respeito a contratos, o judiciário ele é muito objetivo na tomada de decisão, ou seja, se uma tarifa tem o direito de ser, se a parte no contrato tem o direito de ter a tarifa ajustada pela inflação e o poder regulador decide não homologar aquele reajuste, se você vai ao judiciário e pede para um juiz garantir o que está escrito no contrato, isso em geral é garantido. O judiciário ele é muito, vamos dizer assim, binário nessas variáveis, quando são questões objetivas de respeito a contratos. O que contraria um pouco o trabalho lá do Pércio e sobre incerteza judicial, porque eles trabalham com a ideia de incerteza não baseada na análise empírica de como o judiciário tem garantido o enforcement de contratos. Eles trabalharam com a percepção do empresário. E essa percepção do empresário não tem você tem uma discussão que tem que ser feita sobre qual foi o critério de pesquisa sobre percepção do empresário. Mas essa é uma outra discussão. Agora, por outro lado, o Brasil ainda não está maduro. Enfim, leis que vêm da década de 90, ou seja, toda essa mudança institucional vem da década de 90, é pouco tempo, né? Então a gente tem que entender isso, né? Quando a gente olha para o que, de alguma forma, foi feito no governo Dilma e tem gerado muita discussão, a Dilma, como presidente Dilma, ela adotou algumas medidas que não mudaram o arcabouço institucional brasileiro, mas quando elas são tomadas, você tem uma reação, que é uma reação que pode ser explicada, uma reação do mercado que pode ser explicada, em parte por esse tipo de modelo analítico, né? Quer dizer, ou seja, uma coisa é a fuga de capitais especulativos. Eu não estou falando de capital especulativo, tá? Não estou falando de capital que entra na bolsa, sai da bolsa, entra em fundo de renda fixa. O que explica isso é ou especulação em bolsa ou o prêmio que está sendo pago por bondes do Tesouro Brasileiro e é esse o fluxo. Quando você sobe taxa de juros, vem mais capital, quando você desce, sai mais capital. Enfim, é uma decisão de curto prazo. Eu estou falando principalmente das variáveis que determinam a decisão de alocação de capital produtivo de longo prazo, que é o capital que tem um impacto sobre o processo de desenvolvimento econômico, né? Então, no governo Dilma, o que ocorreu no setor de concessão de energia, e aqui não houve quebra de contrato, os contratos de concessão estavam terminando, o governo chamou as concessionárias e disse, olha, vocês querem renovar o contrato ou querem terminar o contrato? O problema é que na forma de renovação do contrato, ou seja, o conteúdo dos novos contratos, tem um modelo tarifário de estrutura de custo, que é o que está gerando o problema agora das distribuidoras de energia elétrica, bastante não econômico, ou seja, o modelo de custo para refletir uma tarifa mais baixa para o consumidor final, ele não é viável do ponto de vista de sustentação da empresa de distribuição. E aí o Tesouro tem que, pela regra do contrato, aportar recurso, é por isso que o Tesouro, está toda essa discussão agora do Tesouro tendo que aportar, eles tinham projetado 10 bi, vão ser 30 bi, enfim, tem uma discussão de quantos bi vai ter que aportar e como aportar, porque se aporta aumenta a dívida pública, então estão tentando criar um mecanismo híbrido para levantar esse dinheiro. Isso é classificado nesse modelo como algo antieconômico, do ponto de vista de fundamentação da estrutura de custo de tarifa, né? Mesma coisa ocorreu em estrada, uma tentativa de jogar para baixo artificialmente a taxa de retorno, e aí você teve o setor privado não participando das licitações, deu vazio, e depois algumas mudanças foram feitas, mas no final quem entrou nas licitações de estradas foram grandes construtoras que conseguem compensar a taxa de retorno do investimento com margem de obra. E aí há uma grande discussão de como essa margem de obra é calculada, né? No fundo, também uma tentativa, enfim, legítima de derrubar preços por finais ao consumidor, é absolutamente legítimo, mas o problema é que do ponto de vista sistêmico isso gera determinadas estruturas de incentivos e consequências. O modelo de ferrovia que não consegue sair do papel, um modelo onde a Valec, uma empresa estatal, ela compra toda a capacidade ferroviária,
você depende de ser pago por uma empresa estatal, o modelo não está decolando porque ele é subsidiado pela Valec, garantido pelo Tesouro, né? Então ainda não saíram as concessões de ferrovia. E na área do critério que o governo regulador, no governo, no primeiro mandato agora da presidente Dilma, no mandato da presidente Dilma, a gente não sabe se vai ter segundo mandato ou não, enfim, tiveram vários eventos, como o Plano Nacional de Banda Larga, a recriação da Telebrás, que não mudaram a lei que cria a Anatel e que garante a Anatel poderes técnicos, mas você traz de novo os ministérios e a presidência da República e o Legislativo com muita força para o processo de negociação com as empresas, saindo, quer dizer, deslocando essa negociação puramente da agência com base em critérios técnicos, né? Mesma coisa na ANEEL, na negociação da renovação de contrato de concessão, na ANP, quando muda-se a lei do petróleo, obriga-se que a Petrobras tenha que ter participação em todas as concessões do pré-sal. Então a Petrobras passa a ser um elemento, ela já era um elemento muito maior do que a agência reguladora que a regula, mas ela passa a ser do ponto de vista institucional, um ator muito mais importante. E a ANAC na parte de concessões de aeroportos. Por mais que tenham sido concedidos aeroportos, a Infraero obrigatoriamente tem que ter 49% de todas as concessões. Então ela tem uma proeminência como uma empresa estatal que investe dinheiro do Tesouro, ao mesmo tempo é regulada pela ANAC. Tá? Então, esses são os critérios institucionais, as instituições mais políticas. Eu sei que meu tempo está terminando aqui, eu vou correr um pouquinho na parte de escassez de capital e qualidade da economia brasileira, só para mostrar um pouco como que está a economia brasileira e aí como que a gente faz a volta para essa discussão institucional, né? Aqui é mais rápido, muito mais dado. Então, escassez de capital. Por que o Brasil tem escassez de capital? Isso não é ruim, tá? Não é ruim no sentido de uma lógica de estrutura de incentivos para investimento e aprimoramento das instituições, né? Quando a gente pega o setor de infraestrutura brasileiro, eu peguei as principais construtoras brasileiras que viraram investidores para suportar o programa de investimento em infraestrutura no Brasil, né? São construtoras que estão muito carregadas em obrigações de investimentos. Aqui são mais ou menos as obrigações de investimento de cada uma delas, em bilhões de reais. Tá? Então, a gente está falando aqui de investimentos bastante significativos. Essas empresas elas têm que ter balanço para suportar esses investimentos, né? Quando a gente pega a necessidade de capital, a gente vê que via BNDES, e principalmente BNDES Caixa Econômica Federal, quer dizer, a alavancagem do capital ela é feita num nível bastante elevado, porque, em geral, as empresas não têm balanço para suportar o volume de capital a ser investido. Então, você alavanca isso com dívida, né? Então, no setor de mobilidade urbana, por exemplo, e saneamento, 90% do capital é alavancado com dívida e a empresa coloca 10% de equity, né? de capital próprio do balanço para investir, né? Então, do ponto de vista financeiro, isso gera uma forma de relação entre Estado e mercado que é inerente a essa dinâmica de provimento de crédito para investimento. Quando a gente pega o BNDES nos últimos 4 anos, ele colocou 200 bilhões de reais só em infraestrutura na economia brasileira. Vocês veem que o mercado privado é mínimo, né? Quando aqui debêntures de infraestrutura é o mercado privado subscrevendo parte do capital necessário para a dívida, para a infraestrutura, que é um dos setores que mais requer investimento, e o resto é BNDES Caixa. Então, ou seja, os bancos públicos e, portanto, o Tesouro brasileiro é quem suporta esse investimento, né? Aqui eu estou falando principalmente de infraestrutura, eu não estou considerando infraestrutura dentro da Minha Casa Minha Vida. Ainda tem Minha Casa Minha Vida, tem toda a indústria, só infraestrutura. O Caixa é saneamento básico. A Caixa hoje é o maior financiador de saneamento básico do Brasil, alguma coisa de mobilidade urbana, o resto é BNDES. Tá? O mercado de debêntures está começando a se desenvolver, mas a maior parte das debêntures são debêntures que representam um mercado pequeno. O mercado de debêntures ele é um mercado onde uma empresa emite um título de dívida no mercado e os bancos subscrevem, ou as pessoas físicas, vocês, investindo em fundos de bancos para renda fixa ou para renda fixa em investimento privado, subscrevem. Mercado pequeno.
E a gente tem ainda em infraestrutura muito por vir, né, que tem um problema de formatação, mas nos próximos 5 anos o governo, para todas as políticas projetadas, está prevendo investimentos de mais 385 bilhões de reais. Ou seja, são muitos bilhões de reais necessários numa estrutura de escassez de capital. E eu falo de escassez de capital na medida em que você tem uma dependência hoje dos bancos públicos porque o mercado privado não consegue entrar. E por que ele não consegue entrar? Essa é a pergunta que eu queria desenvolver, né? Que eu queria tentar aqui indicar algumas hipóteses, né? Que, no geral, aqui não é... Falei de infraestrutura, esse gráfico aqui mostra que hoje, quer dizer, nunca foi tão grande a dependência, não só no setor de infraestrutura, mas todo o mercado do setor público, aqui inclui Minha Casa Minha Vida e todos os outros. 51% dos empréstimos feitos no Brasil são feitos pelos bancos públicos, aqui incluindo o Banco do Brasil e outros bancos públicos, principalmente os regionais, né? Mas que têm um papel menor do que BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Tá? E, portanto, isso determina uma dinâmica de funcionamento da relação entre Estado e mercado e entre as empresas e esses bancos no Brasil. Bolsa de valores, ou seja, você levantar capital na bolsa, que é uma das formas hoje mais características de uma economias da OCDE, elas acabam se financiando ou em bancos privados ou via bolsa. Lançam papéis, títulos na bolsa. O mercado brasileiro, depois da crise de 2008, do Lehman Brothers, ele retomou, né, ele conseguiu se retomar no final, principalmente no final do governo Lula, quando o Brasil lá cresceu 7% ao ano no recovery ali do vale da perda de credibilidade em função do risco sistêmico depois da quebra do Lehman Brothers, mas no governo Dilma isso perdeu força. Quer dizer, e perde força principalmente porque há vamos dizer assim, uma percepção de risco diferente em relação à economia brasileira por alguns eventos que foram adotados no governo Dilma, apesar de, paradoxalmente, você ter a continuidade das mudanças institucionais gerais que vinham vindo. Você não teve grandes quebras, mas você teve alguns eventos. Mas esses eventos, eles levam a uma percepção de risco diferente. Eu não estou dizendo que essa é a única explicação, tem outras explicações, como mercado internacional, mas o fato é, a Bolsa hoje ela não é um instrumento relevante dentro da necessidade de capital de financiamento, né? E ganha predominância não só na dívida, mas no investimento de equity, ou seja, no investimento não só sustentando com dívida as empresas, mas injetando capital, né, o Estado aqui como tomador de risco, injetando capital nas empresas, os fundos de pensão e o BNDES também. Então, pegando o setor de infraestrutura, aqui eu listei as empresas, mas o BNDES, a Invepar, que é uma empresa criada pela Previ Petros Funcef, junto com uma construtora, a OAS, a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, a Funcef, que é o fundo de pensão da Caixa Econômica Federal, e o FI-FGTS, que é administrado pela Caixa, uma parte foi alocado para investir em empresas, eles hoje se transformaram em grandes investidores de equity, ou seja, grandes investidores financeiros tomando risco ao lado de um investidor de equity, ou seja, além de financiar a dívida, você tem um financiamento da porção de equity do investimento. E aqui eu peguei de novo os exemplos de infraestrutura. Como vocês veem, são valores importantes, Invepar menor, 4 bilhões de reais, BNDES 100 bilhões, Previ 160 bilhões, Petros 70, Funcef 50, FI 55 bilhões. Quando a gente olha para o mercado privado, fundos de infraestrutura privados, a gente tem um fundo chamado P2, que tem 1,5 bilhões. Aqui eu estou falando, isso aqui é bilhão de dólares, não é bilhões de reais, e aqui é bilhões de dólares, né, no caso dos fundos, que são administradores de fundos de recursos estrangeiros no Brasil. O P2 tem 1,1 bilhões de dólares em administração, o BTG Pactual 1,8, aí depois outros menores com 1,2, 0,4, 0,3. Ou seja, diante do tamanho da necessidade de capital, quando a gente olha para quem administra recursos internacionais no Brasil, que administra, porque lá fora do Brasil, um tomador de decisão que administra os fundos soberanos e fundos de pensão internacionais decidiu alocar uma partezinha para o Brasil, é isso aqui que está alocado para a infraestrutura, ou seja, é muito pouco. Ou seja, o capital internacional hoje, em infraestrutura, ele está muito mais alocado
em outros países OCDE, a maior parte, e depois alguns outros países não OCDE, o resto. Tá? Então, tem escassez de capital, isso é considerado bom. É considerado bom na medida em que tem um limite essa estrutura de financiamento a partir do setor público, então você força o jogo institucional a considerar a necessidade de capital estrangeiro, né? A não ser que você queira emitir papel no Tesouro e criar um processo inflacionário ainda mais grave. Tem um limite, ou seja, o próprio Tesouro tem um limite de endividamento possível, né? Será que a economia brasileira está bem? Né? Rapidamente aqui eu estou fechando. Do ponto de vista de crescimento, vem crescendo 3% ao ano nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, 3% ao ano, não passa disso. Quando a gente compara com o BRICS, Brasil, apesar do ano passado ter crescido menos, 2,4, 2,3, cresceu mais que a Rússia, que o México, não cresceu, e que a África do Sul, não cresceu mais que a Colômbia e Peru, mas são economias menores que estão num processo de boom de crescimento, menos estáveis na curva de crescimento. O Brasil tem uma dependência, isso é muito interessante, o Brasil tem uma dependência, uma característica muito interessante. Como os Estados Unidos, o Brasil, quando a gente faz um breakdown do PIB brasileiro, 62% é representado pelo mercado doméstico. Isso é completamente diferente da situação mexicana, por exemplo, que depende dos Estados Unidos. 15% só exportação. E eu fiz um cálculo aqui, quer dizer, 12% é exportação e a China representa só 15% desses 12%, portanto a China representa 2% do PIB brasileiro. Esse mercado doméstico, ele é um mercado muito pujante, mas tem variáveis que fazem com que ele não consiga hoje, vamos dizer assim, sustentar um crescimento maior do que 3% por questões institucionais e estruturais da economia, né? Aqui rapidamente só mostrando que a volatilidade desculpa, eu acho que teve um problema aqui desculpa. Aqui mostrando que a volatilidade do câmbio, que muitas vezes é considerada um problema, na verdade não é um problema, o câmbio vem sendo seguindo uma série no longo prazo, com uma correlação muito clara com o fato do Brasil, apesar de depender do PIB, menos de exportação, o Brasil é um grande exportador, então eu peguei outro grande exportador como a Austrália, e vocês veem que a correlação é exatamente igual. E aí os bumps aqui ocorrem em situações de crise internacional. Então, em crise internacional, você tem um problema de commodity no mundo, de preços de commodity, e aí você tem, enfim, impactos na correlação cambial, né? Inflação, depois do Plano Real, ela foi estabilizada. Então, quando a gente olha uma série, obviamente, menor, aqui é uma série muito grande, então dá uma distorção visual, né? Mas é interessante a distorção visual. Numa série menor, tem o pico aqui na eleição do Lula, em 2002, né? Mas depois ela fica mais ou menos estável e ela, enfim, obviamente é um país com mais inflação do que os países da OCDE, mas, vamos dizer assim, ela não está num problema de descontrole inflacionário. Tem importantes tarefas a serem feitas do ponto de vista de controle, mas ela não está tão ruim em relação aos BRICS. Ela é uma economia que está em linha com países em desenvolvimento que estão em processos de crescimento ou da classe média ou de investimento elevado. Tá? Aqui, considerando também a inflação brasileira em relação aos outros países da América Latina, México, Peru e Colômbia. Tá? O grande problema do Brasil é o gasto público em relação ao PIB. Né? O Brasil ele gasta muito, ele tem um baixo PIB, principalmente um problema-chave que é baixa poupança interna, baixa poupança doméstica, né? Então, os outros países conseguem gastar muito e estão endividados, como os países da zona do euro, Estados Unidos e Japão, mas eles têm um PIB muito grande e muita poupança doméstica, o que reflete um grau de desenvolvimento da economia desses países e, principalmente, a produtividade da mão de obra desses países e a distribuição de renda per capita, né? O Brasil, em termos de produtividade da mão de obra, ele é muito ruim ainda, muito ruim. O setor tradicional, que enfim, medido por tudo aquilo que não é o setor de serviços, ele representa ainda 87% do perfil da mão de obra brasileira. Em geral, os países desenvolvidos do OCDE estão mais próximos inverte essa curva, né? 87% é mão de obra moderna, serviço, qualificada,
e 87 tradicional, né? Que isso reflete um pouco na situação de competitividade. O Brasil é uma das economias menos competitivas do mundo, está entre os 10 menos competitivas, né? E reflete também na capacidade de aumentar a poupança doméstica de forma relevante, tá? Então, isso significa o quê? Para concluir, então. Se a gente tem altos níveis de inflação, mesmo que sejam recorrentes, né? Baixa poupança doméstica e alta dívida pública, você ou emite moeda e coloca no BNDES, nos bancos públicos para investir, ou você não consegue escapar da dependência do capital internacional nesse fluxo de recursos onde os países competem por esse capital, né? E tem um limite à capacidade do Tesouro de se endividar. E o Tesouro, como ele tem tido que se endividar, nesse cenário, o Brasil paga um prêmio de risco muito alto. Por que a taxa dos bonds brasileiros, do ponto de vista do tamanho da economia brasileira e da qualidade das instituições brasileiras, não deveria ser tão alto o prêmio de risco brasileiro, se a gente fizer uma análise de risco. Mas é alto, dada essa dependência do Brasil de se endividar, e o Tesouro se endivida emitindo bonds no mercado internacional, e os investidores, portanto, para virem para o Brasil, querem algo acima hoje de 13% ao ano, que é o que um bonde de 10 anos está pagando, tá? Então, o Brasil não tem uma economia estável hoje, não é uma economia em estresse, mas não é uma economia estável, é uma economia muito dependente no longo prazo desse capital internacional. Então, que eu só plotei no mesmo modelo os outros países, então pegando a mesma correlação estatística, tamanho de PIB, o tamanho das bolinhas aqui é o tamanho do PIB do país, e plotando os rankings no mesmo modelo. O Brasil ele não está tão mal, mas ele está, por exemplo, distante de um país como o Chile, hoje considerado um dos países que o mercado, apesar de ser uma economia muito pequena, mais estruturadas do ponto de vista de fluxo de capitais para países latino-americanos, tá? Então, essas são um pouco as conclusões, né? Quer dizer, a gente tem uma situação institucional boa, ainda, quer dizer, em processo de aprimoramento, se a gente for considerar um critério de análise de alocação de capital em países que competem, considerando modelos estatísticos que comparam países. Agora, a gente tem problemas estruturais, que também são problemas institucionais econômicos, né? Que é baixa poupança, baixa produtividade da mão de obra, o que está ligado a baixo nível de educação e alta dependência do governo para sustentar esse fluxo de investimentos, que podem ser tocados, podem ser analisados. Com isso, eu queria aqui voltar só para a análise acadêmica e fechar, que é o seguinte, quer dizer, se a gente considera essa análise que eu estou chamando aqui de análise sistêmica, né, o Brasil, voltando para as discussões sobre capitalismo de laços, ou anéis, ou alianças, no fundo, essas condições institucionais acabam determinando a forma como os stakeholders se relacionam. E não o fato dos stakeholders se relacionarem de um determinado tipo no Brasil explicam a forma como as instituições estão sendo constituídas no Brasil. A tentativa aqui é de inverter um pouco a lógica, porque a gente começa a encontrar, quando a gente descreve os fatos e analisa eles em perspectiva e compara com outros países, a gente começa a encontrar paradoxos. Ou seja, tem um BNDES, uma caixa que sustenta todo o investimento, os fundos de pensão das empresas estatais, mas ao mesmo tempo você tem instituições que são consideradas muito boas em função das reformas legislativas que foram feitas desde a década de 90 e que posicionam o Brasil num nível de risco baixo, do ponto de vista de um modelo institucional. Essas mudanças institucionais, pensando numa situação de causalidade, foram feitas independentemente das relações, ou seja, as relações de laços, que muitas vezes são apresentadas nos trabalhos com uma situação característica do Brasil, no fundo, elas não conseguem explicar essas mudanças institucionais que colocam o Brasil num nível muito bom, do ponto de vista comparativo. Então, talvez elas sejam decorrência de outras variáveis institucionais que são determinantes, como, por exemplo, a necessidade do capital público financiar tudo e o alto prêmio de risco que se paga no Brasil, ou que tem que se pagar no Brasil para atrair o capital estrangeiro.
o que eu queria aqui mostrar, isso aqui não é um trabalho conclusivo, mas é que tem variáveis interessantes, paradoxais, que os modelos explicativos acabam não dando conta suficientemente, e tem uma situação que, independente de ser determinística ou não, ela é inerente à forma como os decisores de alocação de capital funcionam no planeta. Principalmente considerando que os bancos que gerem esses recursos adotam e os gestores de recursos adotam esse tipo de modelo comparativo. Tá? Então era isso que eu queria trazer para apimentar aqui a discussão. Muito obrigada. Obrigado.